Fala pessoal, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, sou analista da Rico e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Toda semana a gente tem esse encontro marcado pontualmente às 8 da noite para dar uma olhada nos principais acontecimentos, aquilo que movimentou a semana, mas principalmente para a gente ver o que tem de importante para acompanhar nesta nova semana que se inicia. E claro, sempre quando a gente tem alguma novidade, alguma oportunidade ou possibilidade de curto prazo, no modo swing trade, aqui vocês vão conhecê-las em primeira mão. Legal? Só que antes de começar, já deixa o seu joinha. Se você é novo, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora? Vamos lá? Bom, já vou começar o nosso bate-papo ilustrando com o nosso índice Bovespa, o nosso Ibov, tá? Realmente a semana aí foi de bastante volatilidade, mas que legal, pessoal. A volatilidade foi para um lado positivo, né? A gente terminou a semana anterior bastante pessimista, iríamos retornar com um dia de descolamento dos mercados externos, porque vocês se lembram que a gente teve o feriado de finados na segunda-feira no Brasil, mas lá fora as bolsas funcionaram, e em pleno dia de eleições americanas. Olha quanta complicação, quanta incerteza. E de fato, voltamos no dia desse bombardeio todo. Mas para nossa grata notícia, a segunda-feira lá fora foi uma segunda-feira de alta. E na terça-feira a gente já entrou nesse embalo de segunda, dos mercados de fora. E esse bom humor prevaleceu. Então as eleições transcorreram, a gente já não está com tudo apurado, mas os mercados começaram a se animar. E à medida que os dados foram sendo divulgados, com uma possibilidade cada vez maior do candidato Joe Biden ganhar as eleições, realmente isso trouxe um impulso muito grande, não apenas aqui no Brasil, mas lá fora. O mercado gosta do Joe Biden? Não, não é Joe Biden e Trump, não é nada disso, tá? Mas existe um histórico, se vocês pegarem lá para trás, em tempos de governos democratas, tá? As coisas sempre fluíram melhor, tanto lá fora, em termos de relações internacionais, como aqui do nosso lado também. Agora, por outro lado, não quero discutir política aqui, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Mas também, se você tiver um Congresso totalmente democrata, para as empresas isso não seria tão bom, né? Porque a gente poderia ter impostos, sobretaxações, enfim, que poderiam prejudicar as empresas. Então a gente está, digamos assim, nesse momento onde a gente tem uma definição cada vez mais certa que o Biden vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, o Biden governando o país, porém um Congresso dividido com muita influência dos republicanos, o que impediria aí sobretaxações nas empresas. Quer dizer, a coisa é perfeita, caminho livre para as empresas poderem seguir em frente sem se preocupar com novos impostos, tá? E uma relação assim externa, pelo menos uma expectativa melhor, tá? Então, sem tantos atritos, sem tantos confrontos, sem tantas imposições. E o resultado, como vocês podem ver aqui no gráfico, foi uma semana exatamente ou totalmente oposta à semana anterior. Virou tudo de ponta cabeça. Então, a semana anterior tinha sido uma semana de bastante preocupação, de quedas aí bastante fortes, porém nessa semana foi exatamente o oposto. Isso dá para ficar bastante claro aqui no gráfico semanal. A gente praticamente recuperou tudo que perdeu na outra semana. Então foi uma semana muito, mas muito positiva. E claro, diante desse cenário, vocês se lembram que a gente estava vendido em várias operações, não há venda que aguente, né? Você está apostando na queda e vem uma alta bastante forte, a gente subiu 7,42% na semana, então é lógico, acabou dando stop loss nas 3 vendas. Foi com a Natura, foi com a Engie Brasil, foi com a Alupar, não emplacou. Mas, em contrapartida, diante dessa virada, a gente começou a olhar para compras novamente. Se vocês notarem também aqui no Ibov, vou voltar aqui para o gráfico diário, ele está desenhando uma formação de W ou de fundo duplo, que é uma figura de impulsão e de reversão para alta. Então mudou o cenário, mudou a expectativa. Então agora vamos começar a olhar de uma forma diferente. Nessa mesma semana eu encaixei 2 swing trades, um com Bradespar, outro com SLC. Entraram aí durante a semana.
e já adianto para vocês, já separei mais duas para a gente tentar trabalhar nesta próxima semana, tá? Já adiantando Duratex e Vale, a gente já vai falar sobre elas daqui a pouco, tá? Bom, o que tem de importante para acompanhar nesta próxima semana? Sem sombra de dúvidas, o dado mais importante vai ser o desfecho das eleições nos Estados Unidos, né? E tá todo mundo esperando a hora que vai ser declarado o Biden vencedor das eleições. Então essa é a grande expectativa, mas já está precificada no preço. Por outro lado, saindo essa parte das eleições, a gente não pode esquecer que a Covid-19 ela está aumentando lá na Europa e também nos Estados Unidos com novos recordes, tá? Tanto de infecções quanto de óbitos. Então, esse já é um dado negativo e bastante preocupante. Então, saindo fora das eleições americanas, os mercados, o mundo de modo geral, vai começar a olhar principalmente para esses dados da Covid. Então, eu não descartaria, embora a gente já está bem inflexionado para cima, tá? Mas eu não descartaria uma leve puxadinha no freio de mão, tá? Talvez aí algum pequeno arrefecimento da euforia por conta dessa situação toda. De qualquer forma, no ponto que a gente parou, tá, em termos de possibilidades, a gente está muito mais perto de uma retomada da tendência de alta do que virar para baixo, tá? Se não retomar a tendência de alta, o que pode acontecer é a gente voltar aqui a entrar numa situação de congestão, mas não tendência de baixa. Tá? Para virar tendência de baixa, realmente aqui tem que dar uma baita desandada. E eu não acredito que aconteça isso num período de uma semana. Ou seja, para essa próxima semana, o que eu acredito, retomada da tendência de alta, se a situação da Covid-19 não pesar muito, ou então, se ela pesar um pouquinho, volta um pouco e aí a gente talvez entre num períodozinho de congestão, que já é melhor do que tendência de baixa. Então, de qualquer forma, os ventos com certeza mudaram. Agora, essa semana, pessoal, ela vai ser bombardeada por balanços de empresas. Impressionante como vamos ter balanços de empresas sendo divulgados nessa semana. Isso aqui também já me deixou muito mais seletivo na escolha dos de olhos, tá? Porque eu não quero soltar alguma indicação e no dia seguinte ou 2 dias depois a empresa vai divulgar balanço. Pode virar tudo de ponta cabeça. Então deu bastante trabalho para conciliar com tudo isso. Só para vocês terem uma ideia, serão 69 empresas que vão divulgar balanços durante a semana. E só na quinta-feira, 30. Né? Só para a gente dar uma olhada aqui nas principais, tá? Algumas, né, porque são muitas. Segunda-feira a gente vai ter balanço da Ânima, BRF, Itaú SA, Lynx, tá? Que tem aquela situação aí com a TOTVS subindo bastante, porque ela está na disputa pela aquisição da Lynx, balanço está positivo, Vulcabras, Iduc, Magazine Luiza, São Martinho, Direcional, Marisa. Então isso tudo só na segunda-feira. Depois, terça-feira, Banrisul, Carrefour, BTG Pactual, BR Distribuidora, Qualicorp, Sinqia, Santos Brasil Portos, Login. Que mais aqui? Mais alguns. Quarta-feira, Aliança, Alupar, Cirela Comercial, MRV, JBS, Localweb, Rumo, Taesa, Via Varejo, Tecnisa, Ser Educacional, Metal Leve. Quinta-feira. Na quinta-feira que é o dia mais carregado. Iven, Arezo, CIA, Eletrobras, Light, Sabesp, B3, BR Malls, Bradespar, Centauro, Copel, CVC, Energisa, Eneva, Ezetec, Marfrig, Natura, Randon, Sul América, Vivara, Mills, Trisul, Lopes, Banco Inter, Gafisa, Aliar, Cosan Logística, CPFL, Cirela, Locamérica. Vocês estão vendo que tem balanços demais aí para serem divulgados durante a semana. Na sexta-feira um pouquinho menos, tá? Equatorial, Cosan, CCR, Semig, Cogna, Rapvida, Elbor. Quer dizer, tem um monte de empresas que vão divulgar balanços e se a gente não tomar cuidado, a gente monta uma posição num dia e às vezes no mesmo dia à noite aí sai o balanço divulgado e pode virar tudo de ponta cabeça.
Então, essas duas que eu separei, tá? Elas já divulgaram os balanços, então, pelo menos com relação a balanço, a gente não vai ter problemas, tá? Que são a Duratex e a Vale. Mas caso vocês queiram dar uma olhada em alguma outra depois, ou tenham avaliado alguma outra, considere aí, se o balanço estiver próximo, talvez seja importante adiar um pouquinho, tá? Bom, vamos dar uma olhada agora na situação gráfica de cada uma, tá? Duratex e Vale. O que eu enxerguei de interessante nas duas? Duratex, nem precisa dizer, né, pessoal? Tendência de alta aqui claríssima, ela corrigiu, fez fundo e já está tentando arrancar novamente. Então faz todo sentido a gente pensar numa compra aqui com Duratex. A outra, Vale. Também é outra que está com uma tendência de alta muito bem definida, já está testando resistência aqui e tentando fazer nova máxima. Aliás, a Vale aqui tem renovado constantemente as suas máximas. Então também está no ponto para retomar a tendência de alta. Bradespar, que a gente passou semana passada, é parte Vale e parte Bradesco. Então tem um pezinho de banco. Vale já é 100% minério de ferro, tá? Então, vai aí na mesma linha. Então, são as duas que eu vou tentar atacar. Agora, vamos dar uma olhada nos pontos de entrada, tá? Isso que é super importante. Então, Duratex, eu estou prevendo uma compra a partir de R$ 20,95. O objetivo da operação, R$ 23,95. E o stop loss, R$ 18,90. E a Vale, uma compra a partir de R$ 64,00. O objetivo da operação 7235 e o stop loss 59,75, tá? Tem que lembrar, pessoal, que renda variável não é renda fixa, pode dar certo e pode não dar. Então, por que a gente tem sempre dois pontos de saída? Plano A, beleza, comemora, deu tudo certo, ganhou dinheiro, ótimo. Plano B, paciência, não deu certo, tem que respeitar o stop. Então, o que eu quero que vocês façam é considerar sempre o pior cenário. Por exemplo, aqui na Duratex eu vou comprar ela por R$ 20,95 e eventualmente eu posso vender por R$ 18,90. Se eu comprar uma ação, perco quanto? E se eu comprar duas? 3, 4, 5, 10, 100, 500, 1.000? Então vocês têm que fazer conta para ver qual vai ser o tamanho da perda se não der certo. Porque nem tudo dá certo. Para que a perda não pese no bolso. Então o stop tem que sempre caber no bolso. A perda tem que ficar sempre sob controle, tá? Façam isso sempre. Legal? Então, vou ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite. Amanhã vou estar ao vivo aqui mesmo no canal para a gente tocar a nossa live de primeiros passos às 8h30 da manhã. Quem puder, aguardo ansiosamente vocês. E quem não puder, aguardo vocês no próximo domingo às 8 da noite novamente para mais um estudo de fim de semana. Muito obrigado, valeu!